áudio. Vamos lá pegar um texto da Bíblia em Efésios, capítulo de número 4. Capítulo de número 4, versículos de número 11, 12 e 13 também. Então, 3 versículos nós vamos ler. Vamos discorrer um pouco, né, sobre aí, o ministério. Então, a gente vai falar sobre o ministério, as funções ministeriais. Nós vamos falar hoje, se Deus quiser, der tudo certo, sobre a finalidade de cada ministério, né? Que na teologia tem um campo, um ramo da teologia que estuda sobre isso, né? E o termo técnico é teleologia, que é o estudo da finalidade, né? De todas as coisas. Então, cada coisa tem uma finalidade e a gente vai estudar a finalidade dos ministérios, tá bom? Se pautando sempre pelo teorético, né? Na questão do... A gente já aprendeu na primeira e na segunda aula que ética são regras e valores que vão determinar o nosso comportamento, né? Então, o nosso comportamento, ele é pautado, ele é dirigido pelos valores que nós temos. Então, aquilo que para nós é um valor, por exemplo, honestidade. Se é um valor, eu vou me comportar, então, por ser honesto em situações que me favoreceriam ser desonesto, né, com ganho pessoal. Então, a gente sempre vai, na ética cristã, a gente sempre vai trazer valores e princípios bíblicos, tá? Então, vamos lá, Efésios capítulo 4, versículos de número 11, 12 e 13, diz assim o texto bíblico: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. A finalidade, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aliás, vamos completar com o verso de número 14, tá? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha só que coisa interessante. Então, Efésios, capítulo de número 4, verso 11, eu li até o 14, tá bom? Então, nós vemos aqui no verso 11 que há 5 funções ministeriais. Nós já falamos em outras matérias, inclusive, amados, que a questão do ministério não é hierárquico, ou seja, não é uma escala de cima para baixo. Não é que tem maiores e tem menores, né? Não é que tem chefes e subordinados, mas no ministério existem funções diferentes, tá certo? Então a gente entende que o pastor ele tem uma função no corpo de Cristo, né? Na igreja local. O evangelista tem outro, o apóstolo tem outro, o mestre tem outro, o profeta tem outro. Para que a gente entenda, preste atenção nessa ilustração que eu achei muito interessante. Para a gente entender como que seria a atitude desses, entre aspas, ministros, né? Desses oficiais da igreja. Como que seria diferente a atitude? Imagine só, uma pessoa tendo uma refeição numa mesa, cercado por 5 pessoas. Olha só, coisa interessante. Veja bem, varão. 5 pessoas em redor dessa pessoa que tivesse uma refeição. Aí a pessoa bate e derruba o copo. O apóstolo, ele pensaria e falaria da seguinte forma: nós precisamos pensar e elaborar uma forma, uma estrutura para dar suporte a esse copo, para que isso não aconteça de novo, não é? O profeta, ele reagiria da seguinte forma, falaria para essa pessoa: você tem que ter mais cuidado para não derrubar o copo, você deveria ter mais atenção para isso não acontecer. O evangelista falaria o seguinte: nós precisamos ver um meio de ter outros copos, para em caso que aconteça isso de novo, nós temos outros copos. O pastor, ele colocaria a mão no ombro desse rapaz e falaria assim: não se preocupe, meu filho, né? Isso acontece com muitas pessoas. Você está bem? Sujou sua roupa? Né? Derramou aí? Não tem problema. O que eu posso fazer para te ajudar? E o doutor? O doutor falaria o seguinte: você deveria ter atenção e deveria colocar o copo alguns centímetros do lado direito da borda do prato, se fosse destro.
Se fosse canhoto, deveria ter uns 5 centímetros do lado esquerdo da borda do prato. E isso não aconteceria. Entenderam, amados? Mais ou menos a reação desses 5 ministérios, dessas 5 funções. Então, cada um aborda diferente. Cada um tem um trato, uma abordagem, lida, tem um olhar diferente, tem ferramentas diferentes, pensa diferente o ministério. Mas todos eles fazem parte de um mesmo processo. Qual é o processo? A edificação do corpo de Cristo. O verso de número 12 vai dizendo assim, ó, querendo, ou seja, esses ministérios, para que Jesus ele coloca esses ministérios na igreja? Porque ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Alguma versão está diferente a palavra aperfeiçoamento, é só essa palavra que eu quero ver se vocês têm aí outra expressão. Uma versão diferente que tem. Preparar os santos para a boa. Preparar. Então, aperfeiçoamento é preparar. Preparar também. Querendo o preparo, né? A capacitação. Então, seria outro termo aí também para aperfeiçoamento no original, né? Equipar. Equipar também é outra palavra que daria para traduzir do original, que aqui no meu está aperfeiçoamento, de vocês está preparar, né? Então, equipar os santos. Dar recursos aos santos. Então essa é a finalidade do ministério. O pastor, o profeta, o evangelista, aliás, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor, eles têm uma finalidade, equipar os santos. Para que equipar os santos? Aí o texto vai completando aqui, para a obra do ministério, ou seja, do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É interessante no verso 12, que Paulo ele vai dizendo que há uma finalidade no ministro ou nos ministros, há uma finalidade naqueles que são equipados, né, pelos ministros ou pelas funções ministeriais. E qual é a finalidade? Para que eles aperfeiçoem e edifiquem o corpo de Cristo. A ideia, amados, infelizmente nós temos uma cultura muito errada nas organizações das igrejas locais. Qual é? É que tem o pastor e o cara faz tudo, não é? O cara tem que visitar, o cara tem que ensinar, o cara tem que pregar, ele tem que ganhar as pessoas para Cristo, ou seja, ele faz tudo, planta a igreja, né? Não é essa mentalidade que eles têm, né? É o profeta, é tudo, o cara é o coringa no ministério. Olha só, mas não é bíblico esse pensamento. Você sobrecarregar uma função querendo que ele exerça as outras 4, isso é antibíblico, é desumano e desonesto e injusto, não é? Então a gente entende aqui, por exemplo, que o pastor, ele tem a função. Qual é a função do pastor? Justamente na ilustração, chegar perto da pessoa, cuidar da pessoa, né? Cuidar em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então cuidar dessa, pastorear, né? Cuidar mesmo da ovelha, aí, na metáfora que é usada na Bíblia. Então, e o evangelista? O evangelista é atrair os pecadores a Cristo, né? É ter métodos evangelísticos. Qual que é a função do apóstolo? O apóstolo é aquele que é o pioneiro, é aquele que vai além das fronteiras, é aquele que traz, na verdade, a possibilidade de Cristo ser anunciado em lugares remotos, onde ninguém ainda ouviu falar de Cristo. Isso é o apóstolo, é o enviado, é o missionário que nós temos hoje. O profeta exorta o povo. O profeta só tem palavra dura, irmão. Não tem conversa. Só tem encorajamento para abandonar o pecado. Esse é o profeta. É o pregador, né? Que a gente chama hoje de pregador itinerante. Hã? Júnior Trovão? Meu Deus. Ele só... Mano, não sei não. Muito, né? Então, mas não é ignorância. Se pregar, mas veja bem, a exortação, Jefferson, que muitos entendem, é uma palavra dura e uma palavra que só confronta e uma palavra só de... Tem muitos aí que na verdade são mal educados, ignorantes, soberbos, e eles acham que são profetas. A exortação é quando a pessoa ouve, ela se entristece porque o pecado é confrontado, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo a encoraja para abandonar aquela prática e viver uma vida de santidade, né? Então não conheço esse cidadão não. Se ele é profeta, tu dizes. Eu gosto das pregações. Tá bom então. Mas o profeta, ele exorta, né? O profeta, ele encaminha as pessoas para a vontade de Deus, para viver na santidade de Deus. Então faltou quem?
O mestre que eu não falei, acho que foi, faltou? Hã? Foi só o mestre. O mestre. Então, o mestre, o que ele faz? O mestre, ele explica, ele ensina, ele esclarece, né, os pontos difíceis das Escrituras. Orienta, é aquele que educa mesmo, é aquele que elucida, é aquele que prepara até e forma outros líderes. Então, aqui estão as 5 funções ministeriais. Escola dominical e escola de obreiros, esse mestre. Tudo o que diz respeito a ensino, tudo o que diz respeito a ensino. Se a igreja ela tem essa ferramenta de escola dominical, o mestre vai estar lá. Se tem teologia, o mestre vai estar lá. Se tem preparação para obreiro, o mestre vai estar lá. Se tem seminário, o mestre vai estar lá. Então, o mestre é aquele que lida com o ensino, né? Lida com a própria teologia, com a própria teoria. É aquele que ele de fato lida com as doutrinas da Bíblia. Então aí é o mestre. Então cada função tem aí a sua área de atuação. É interessante, amados, que nós estamos falando de uma igreja local. Olha só, a Bíblia trata, né, essas pessoas dentro de uma igreja local. Dentro, entre aspas, estou falando na organização, nem dentro, porque o evangelista não fica dentro de igreja, apóstolo não fica dentro de igreja, né? Então, digo assim, pertencem a uma igreja local, porque senão está equivocado. Um evangelista pastoreando está equivocado, né? Um apóstolo pastoreando ou pregando dentro de igreja está equivocado. Então está errado. A finalidade dessas pessoas, o Espírito Santo não constituiu essas pessoas para esses exercícios. Então são pessoas equivocadas. Infelizmente o que nós temos hoje são pessoas com títulos, mas não com dom, né? Então tem outra ocasião aí. Então de repente a pessoa tem um título de apóstolo, mas ela não tem um dom de apóstolo. Ela tem um título. E a gente não está falando de título porque a Bíblia não trata de título, trata de funções. O que é o pastor? Uma função. Se ele pastoreia, ele exerce a função de pastor. Não é um título de pastor. Mesmo porque, por exemplo, o apóstolo Pedro, qual era a função do apóstolo Pedro? Alguém lembra? Nós já Edificar falamos. a igreja de Cristo. Edificar a igreja. Não, a função. O que ele fazia? Fundar, não era? Ele não foi o fundador da coisa sobre esta pedra, edificarei na minha igreja? Ele que liderava a igreja? Não era o que liderava? Eu perguntei primeiro, vocês estão perguntando? Oxe. Não, pergunta. Não, responda. Vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 5? Vamos lá, só para a gente entender aí. 1 Pedro, capítulo de número 5. Não, Pedro não fundou a igreja, não. O fundador da igreja é Jesus. Não, mas sobre aquele versículo lá. Não, exatamente. Não. Ali, aquele texto de Mateus, capítulo 16, você está falando, né? Acho que é. Quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja sobre as portas do inferno, não, as portas do inferno não prevaleceram contra ela, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra que Jesus se referia é ele mesmo, não é Pedro, né? Alguns entendem que Jesus estava falando sobre a declaração de Pedro, que ele, Jesus, era o Cristo, o Filho de Deus, ele edificaria a igreja, entendeu? Ou seja, Pedro não disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Então, alguns entendem que Jesus estava falando sobre a tua declaração, que eu sou o Filho de Deus, eu vou edificar a minha igreja. Entende? Agora sim, entendi. Aí seria mais ou menos esse sentido aí. Mas aí a ideia da Igreja Católica, doutrina da Igreja Católica, que Pedro foi o primeiro Papa, sobre Pedro é que foi edificada a igreja, mas não é bíblico. A igreja era fundada sobre Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 11, está escrito isso aí, né? E sobre essa pedra você ia edificar a igreja, né? Que é ele. Jesus. É. Sobre Jesus, isso. Jesus que é a pedra, né, irmão? É. Pedro é um pedregulho, né? Até, eu estou falando o nome, né? Petros. Lá Jesus faz um trocadilho. Um trocadilho. Né? Jesus disse no original assim, eu sou a Petra, quer dizer uma rocha irremovível, firme, né? Sólida. E tu és uma pedrinha, um pedregulho, tu és Petros. Então, no original, Jesus se refere a ele como Petra e a Pedro como Petros, uma pedrinha. Então, há um trocadilho que ele faz lá. Então, não tem como ser baseado em Pedro, não. Mas voltando, então, sobre 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo, acho que no número 1 e 2. Achando, pode ler, por favor. Portanto,
apelo para vocês, presbíteros, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e eu faço na qualidade de presbítero, como eles testemunham do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, e não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Então o que Pedro está dizendo? Eu sou presbítero. Olha só, igual vocês. Então Pedro era um presbítero. E o que é o presbítero? Que nós já aprendemos em outra ocasião. Vocês não lembram, amados? Lembra? E o que é? Diga aí. O mesmo pastor. É o pastor. Então ele disse, eu sou pastor como vocês. Então Pedro, embora tinha a função de apóstolo de Cristo, mas ele exercia uma função de pastor. Olha só, nem todos os 12 apóstolos de Cristo exerceram o dom ministerial de apóstolo. Então nós entendemos que tem 2 apóstolos aqui na Bíblia. Existem os 12, são um colégio fechado, que a gente chama, né? Só tem aqueles 12, não houve outro, não haverá outros. Só aqueles lá, escolhidos por Cristo com a finalidade única de estar trazendo as doutrinas fundamentais da igreja. Não todos, né, fizeram isso. Pedro fez isso, Paulo principalmente fez isso. Então nós temos esses apóstolos. Em Colossenses, Paulo diz que o evangelho é edificado sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2:20. Você falou Colossenses. Mas Colossenses não tem, não? Não, sobre isso daí, sobre esse texto não. Efésios 2:20 fala. Então, é Efésios 2:20. Dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo. O texto que eu estou me referindo é exatamente esse. Só errei o livro. E eu. Então, Efésios 2:20. O Paulo, mas é Paulo, né, que escreve? Efésios? Então tá bom. Então, acertei o apóstolo e um versículo, varão. Tá bom. Então, obrigado, Erickson. O Efésios 2:20, então, Paulo diz que o fundamento lá é colocado pelos profetas e pelos apóstolos. Então, esses 12 foram só os 12, não há sucessão apostólica. Porém, há o ministério de apóstolo, que é o Efésios 4, que nós lemos, né? E o verso 11. Houve pelo menos, fora os 12, mais uns 6 apóstolos. 6 ou 7 apóstolos. Barnabé era apóstolo, né? A gente vê outros, tem lá os irmãos de Jesus, que é Judas, não é o Judas que traiu, Tiago. e o Tiago. Então a gente vê pelo menos... João Marcos? Não, ali é um evangelista, né? Evangelista, né? Mas teve pelo menos uns 7 apóstolos aí, não vou ter tempo de tratar com vocês isso agora, mas a questão é, existiu os apóstolos de Cristo, os 12, não haverá mais, e existe o ministério apostólico, que são os missionários que nós conhecemos hoje, aqueles que vão em lugares distantes, onde Cristo não foi anunciado ainda, ou foi muito pouco anunciado, ou seja, tem lá uma multidão muito grande, mas pouquíssimas pessoas ali ouviram de Cristo. Fechou dos 12 ou não? Foi dos 7 que você tinha falado? Oi? Paulo. Paulo, ele mesmo diz que ele é uma exceção, né? Ele diz que ele nasceu em fora de tempo, ele é um abortivo, ele vai dizer. O Paulo, ele se inclui nos 12, porque na verdade ele foi um escolhido por Cristo para ser esse apóstolo. Alguns entendem que lá no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, os apóstolos eles se precipitam por escolher um apóstolo que foi o Matias na ocasião lá, não foi? Então alguns entendem que ali foi uma precipitação dos apóstolos querendo manter uma forma do Antigo Testamento, né? As 12 tribos, os 12 apóstolos e tal. Alguns entendem, são opiniões, que eles tomaram a decisão precipitada, que é usar um método do Antigo Testamento, que foi lançar sorte, né? Não foi algo pelo Espírito Santo. Então eu estou falando de opiniões. Mas Paulo é tido como todos os outros apóstolos nessa categoria dos 12. E Matias? Matias não seria considerado. Diga. Uma dúvida. Então o presbítero é um pastor? Olha, 4 palavras para designar a mesma função. Veja bem, pastor, presbítero, ancião e bispo.
há 3 línguas aqui, a origem. Então, pastor e ancião vem da língua hebraica. Presbítero vem da língua grega. E bispo vem do latim. Mas todos esses 4 termos referem-se a uma mesma pessoa. Tá certo? Bispo vem do latim, Vem do latim, bispo. que é e do grego, que é aquele... Presbítero. Episco. Ah, episcopos. É. Episcopos, a ideia de episcopos refere-se a todo o ministro, a todo o obreiro. Episcopos. Quem é o episcopos? A ideia é de um sentinela. Epi, em cima. Scopus, olhar. É usado na carta pastoral de Isso. Timóteo. Timóteo, capítulo 3. Exato. Lá, inclusive, está o diácono, inserido no mesmo texto. Não é isso? Achava que era sobre o bispo. Sim, não, veja bem. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não é isso que ele diz? Isso aí. Convém que o bispo seja irrepreensível. Então ele vai falar do episcopado. Capítulo 3 fala do episcopado. Aí ele vai falar de 2 episcopados. Um é o bispo e o outro é o diácono. Não é isso que está escrito no capítulo 3? É. Então olha só, Erickson, a palavra episcopado é justamente a ideia daquele que está numa sentinela. Né? É o atalaia do Antigo Testamento. É aquele que está olhando por cima. É aquele que tem responsabilidade de guardar e alertar a cidade. É aquele que tem uma visão mais abrangente. A ideia de maturidade, a ideia de ter a responsabilidade de cuidar do povo de Deus, de avisar a respeito do perigo, doutrinário no caso, né? E aí coloca, é que a gente tem vai talvez dificultando a nossa compreensão, por quê? Porque a ideia que nós colocamos é que o pastor, ele é o chefe, é o maior e tal. E o diácono, né? Mais ou menos. O diácono é assim, um obreiro que pode ser despreparado, não tem problema, o cara só vai abrir e fechar a igreja, arrumar cadeira, limpar a igreja e tal. Não é mais ou menos uma ideia assim? Servir uma ceia e tal? Mas, né? um negócio assim mais light, que não exige tanto preparo, maturidade e tal. Estou falando de uma ideia que muitas vezes é passada no ministério. Porém, a Bíblia, ela coloca o diácono, olha só, em igual importância em uma igreja local, com o pastor. As igrejas, elas não eram dirigidas por um pastor. No Novo Testamento, falando pelas cartas de Paulo, nós vemos isso claramente. Deixa eu ver se eu pego aqui o texto com vocês. Então, só para que eu complete aqui o pensamento. A gente percebe que as igrejas do Novo Testamento, elas eram dirigidas por um colégio pastoral, colégio de pastores. A igreja presbiteriana vai chamar de colégio de presbíteros, né? A igreja batista de um colégio pastoral. A ideia é que a igreja jamais era dirigido por uma pessoa apenas, que ele era o cabeça. Não. O Filipenses, por exemplo, só para pegar como um exemplo, tá? O Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 1, né? Paulo, ele escreve a essa igreja em Filipos, e ele diz o seguinte, ó, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Percebam, amados, quem é Paulo? Paulo é um apóstolo, né? Paulo é aquele que era o mentor de Timóteo. Paulo, ele tinha muito mais experiência que Timóteo. Tanto não só na questão da idade, mas na questão da maturidade espiritual e da experiência que ele tinha no Evangelho. E no conhecimento. Né? No conhecimento, infinitamente mais do que Timóteo. Mas olha como ele apresenta a igreja, eles dois, como iguais. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Percebam, amados, né? Ele disse, não, Timóteo é meu discípulo, Timóteo é meu pupilo, Timóteo é meu liderado, Timóteo é não sei o quê. Não, ele se coloca ele e Timóteo como os mesmos. Para a igreja, nós somos servos de Jesus Cristo, eu e Timóteo, né? Paulo não exigia de Timóteo que falasse assim, você me chama de apóstolo, hein, Timóteo? Né? Não, amados, irmãos. Paulo via Timóteo como seu irmão. Não via como inferior a ele. Via como seu irmão. Olha que coisa interessante. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Olha que coisa interessante.
os bispos e diáconos, os pastores e os diáconos. Quem dirige a igreja? Os pastores e os diáconos. Só que os pastores têm uma função e os diáconos têm outra função. A função dos pastores é maior do que os diáconos? Não, é função. Entende, irmão? A gente trouxe essa ideia mundana e hierarquizada que existe maiores e menores. A Bíblia, inclusive, ela vai exortar que, na verdade, se nós pensamos assim, então que a gente pense de cabeça para baixo, onde aqueles que se consideram maiores sejam os menores e os primeiros, os últimos. Jesus deu exemplo, meu Deus do céu. Ele disse assim, tá bom, para vocês aí, quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Ah, sim, quem está à mesa, né? É maior, né? Que é servido. Jesus disse, então, eu sou entre vocês o diáconos. Está lá no original. Eu sou entre vocês aquele que serve. Eu vim para servir. Olha que coisa interessante, amados. Quando no capítulo de número 13 de João, o Jesus ele vai lavar, muito conhecido, né? Lavar os pés dos apóstolos. Pedrão disse, não, senhor, o meu não lava não. É isso. Jesus, Senhor, Mestre, já falei que é Deus. E agora o senhor vai lavar meus pés? Se eu não lavar teus pés, não tem parte comigo não, Pedro. Ah, então lava a cabeça, pé, lava tudo. Calma aí também, é 8,80, meu Deus do céu. Né? Tem equilíbrio nas coisas. Aí Jesus faz aquilo lá e disse assim, olha, entre vocês vai ser assim, faça isso. Porque se vocês me chamam mestre e senhor, e eu sou mesmo, Jesus reconhecia, ele era mestre e senhor, vocês fazem bem me chamar assim. Porém, se eu sou mestre e senhor, lavei os pés uns dos outros, acabou, não tem chance de ninguém achar que é melhor do que o outro. Se o próprio Cristo, que é o cabeça da igreja, o resgatador da igreja, é Deus, o fundador da igreja, o próprio Cristo, serviu, sobra o que para nós? Só servir uns aos outros. Se ele deu exemplo, ele disse, eu dei o exemplo, assim vocês devem fazer uns com os outros. Então não tem maior e nem menor. Porque os apóstolos, eles andavam, né? Jesus lá na frente e eles discutindo. Rapaz, eu sou maior porque eu vim primeiro. Eu sou maior porque, olha, eu sou maior. E aí Jesus pergunta assim, vocês vieram no caminho perguntando o quê, hein? Ah, quem é que tinha coragem? Estava até com vergonha, né, de falar. Quem é que tinha coragem de falar assim, não, Jesus, a gente estava discutindo quem era o maior entre nós. Eu me perdi aqui em Filipenses, qual parte que você leu aqui? Primeiro Filipenses. Capítulo 1, verso 1 mesmo. Tá. Capítulo 1, verso 1, está escrito lá dos bispos e diáconos, né? Eu vou voltar ainda na questão do presbítero, tá? Só para a gente entender bem aqui e ter bem um bom material bíblico aqui, né? Texto mesmo para a gente chegar a essa conclusão aí. Então, Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo pelo caminho? Ninguém fala. Diante de Deus, ninguém fala que é maior, que é menor, que acha isso, aquilo, né? E ficaram calados. Jesus disse assim, vem cá, como é entre os gentios? Como que eles vivem? Ah, Senhor, os menores servem os maiores, né? Falaram assim. Aí Jesus disse, então, entre vocês não vai ser assim, não. O reino de Deus não tem essa estrutura, não, hierárquica. O reino de Deus não se estrutura dessa forma. Se vocês querem ser o maior, seja o menor. Se querem ser o primeiro, seja o último. Jesus, ele deixou claro, irmãos, como seriam as relações e a nossa convivência. Não é de quem manda e quem é mandado. Não é quem manda quem pode e obedece quem tem juízo. Esse conceito, essa frase é elaborada nos quintos dos infernos, né? E trazido para a igreja. Porque é uma relação de opressor e oprimido, né? Aquele chefe e tal que manda, o inquestionável, o intocável, aquele que você não pode discordar de forma nenhuma. Então essa é a ideia que está passando. Por outro lado, é claro que jamais nós vamos desrespeitar nenhum que tem nenhuma função no corpo de Cristo. Aliás, amados, isso é na família da fé. Eu considero, Jesus, ele disse o seguinte, amados, nós temos que entender o quê? A cabeça nossa é mundana, é pecaminosa. A nossa cabeça, ela funciona de uma maneira onde o pecado é que estrutura ela. Nós temos que ter uma mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? Está nas Escrituras. E o que está nas Escrituras a respeito disso? Está o seguinte, em Filipenses capítulo de número 2, versículo número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, varão. Está escrito o seguinte, lá nos versos de número 3 mais ou menos, o Paulo diz assim, olha,
vocês não façam nada não por vanglória, né? Contenda. Olha que coisa interessante. Fico brigando aí, eu faço por soberbo, orgulho, ou por briga e tal. Não façam isso. Olha que coisa interessante. Vocês façam tudo por humildade, considerando os outros superiores a vocês mesmos. E vocês tenham o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não pegou para si como direito próprio, que é a usurpação, né? Usurpação, o ser igual a Deus. Antes, foi achado em forma de servo. Olha que coisa interessante. Sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, aniquilou-se a si mesmo. Foi achado em forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, com todo esse exemplo, com toda essa humilhação de Cristo, aí sim, Deus o exalta soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Porque sob o nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Não é isso? Então, amados, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é conceito bíblico de convivência. Então, se eu fui chamado para o ministério, se Deus me deu poder, entenda poder físico, poder intelectual, poder social, poder financeiro, poder psicológico, poder emocional. Os poderes que eu recebi, se me serve e a pessoa só se serve, não serve. Entendeu? Se o poder que Deus me deu é para me servir, não é para servir, ele não serve. Então, tudo que Deus me deu como dons, recursos, capacidades e oportunidades é para eu servir as outras pessoas. É para eu ser ministro de Cristo. E o que é o ministro na palavra que nós já aprendemos, amados? Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 4, verso 1 e 2. Vocês lembram da palavra ministro? Remadores dos remos inferiores, que é o hiperetas, que é o escravo dos escravos. Não? Vocês não, alguns acho que estavam, ninguém estava na aula, não? Não. Paz, então faz tempo que eu falei isso. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e como dispenseiros dos mistérios de Deus. Requer que o ministro se ache fiel. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Há duas palavras aí muito interessantes que Paulo traz no original. A primeira é ministro. A palavra ministro no original é hiperetas. Hiperetas. Hiperetas quer dizer aquele que está por baixo. Como é que escreve esse trem aí? H-Y-P-E H-Y-P-E H-E-T-A-S. Hiperetas. Hiperetas. T-A-S. Hiperetas. Hiperetas, né? Hiperetas. Ministro. Isso. Ministro, a palavra é hiperetas. Quem é o hiperetas? O hiperetas tinha a embarcação da antiguidade, não tinha? Embarcação, os navios. Tinham dois patamares, o de cima e o de baixo, que eles eram movidos a remo, e remo dos escravos. Então tinha duas galerias. Nessas duas galerias existia a galera de cima e a galera de baixo. Certo? A palavra é essa mesmo. Tinha a galera de cima e a galera de baixo. A galera de cima eram os servos, né? A galera de baixo eram os servos dos servos. O nome desses servos eram hiperetas, que eram os remadores dos remos inferiores. Esse é o conceito da língua, do termo que Paulo usa. Então, quem são os ministros? Os remadores dos remos inferiores. São os servos dos servos. Deus chamou as pessoas para a salvação, seus servos. Dentre esses servos, Deus pinçou alguns para servir os servos. Deus tem a chamada universal, que é para a salvação, e tem a chamada ministerial, que é dentre os salvos. Então, Deus chama as pessoas para a salvação. Esses são servos de Deus. Dentre os salvos, Deus chama algumas pessoas, que nós chamamos de ministério, né? A chamada ministerial, a vocação ministerial, dentre eles,
com uma finalidade, de servi-los. Então são servos tirados dentre os servos, para servir os servos. São menores do que os servos. Então quem são os ministros, os obreiros? Quem são os pastores, os profetas, os evangelistas? Quem são os apóstolos? É que eu estou pegando a ordem, né? Quem são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os doutores? São servos tirados dentre os servos para servir os servos. São menores do que os servos. Entendeu? Essa é a ideia. Então Paulo disse que os homens nos considerem como servos dos servos de Cristo. E mais ainda, como dispenseiros. Quem é o dispenseiro? A língua original é oikonomos, que é traduzido como mordomo. Quem é o mordomo? É um servo que serve na casa as outras pessoas e lida com aquilo que não é dele. Ele é um dispenseiro, ele cuida da dispensa e serve as pessoas. Qual é a finalidade do mordomo? O mordomo, ele precisa dar alimento para as pessoas, cuidar das pessoas. Ele sabe porque ele tem acesso à dispensa, né? E aí ele pega aquilo que é necessário na dispensa para entregar para o povo. Então Paulo diz que os homens os consideram como escravos dos escravos, menores do que os servos, e que a gente ainda seja o oikonomos, o mordomo de Deus, e que sirva nessa grande casa essas pessoas. Segundo aos Coríntios capítulo 11, Paulo, ele diz assim: eu tenho para mim que Deus colocou os apóstolos como o último, escória de todos, lixo do mundo. Porque não é possível que a gente sofre tanto assim. Segundo aos Coríntios... Achava que eram os mestres, que eram os últimos dos últimos. Os mestres, o Erickson, os mestres, eles são os menos vistos, os menos celebrados, os que têm menos destaque. Porque você falou assim que, sobre essa palavra, hiperetas, são servos dos servos. Uhum. Então, se para todos esses cargos ministeriais tem que passar pelo mestre, não é verdade? É. Para a pessoa chegar lá tem que passar pelo mestre. Sim. Então o mestre... Teoricamente, sim. Teoricamente. Em algumas igrejas, né, tem que passar pelo mestre. Teoricamente, sim, né? Então, pensando nesse lado hierárquico, então ele é o maior, porque todos têm que passar. Aí, no lado do reino de Deus, então ele se torna o menor. O menor. É. Então, ele deveria ser o menor de todos. Então, Você entendeu a minha lógica? Sim, mas o que acontece? O apóstolo, ele está numa linha de frente, né? O apóstolo, Paulo relata no capítulo 11 aqui, ele relata os seus sofrimentos. E por passar por tudo isso, na linha de frente, combatendo mesmo contra heresias, num campo hostil, ganhando almas, né? Estando onde Cristo não foi anunciado, praticamente solitário em muitas ocasiões, até lá plantar uma igreja e ter pessoas que o ajudem. Então Paulo, ele chega nessa conclusão, que ele sofreu tanto na sua vida e no seu ministério, isso não é possível. Deus deve ter colocado a gente como o último aí no reino. Porque a gente sofre tanto, a gente parece ser lixo do mundo, escória de todos. O Paulo chega a essa conclusão. O mestre, entre aspas, ele está mais cômodo, porque ele trabalha dentro de igreja. Ele trabalha com salvos, ele aperfeiçoa os salvos, ele forma líderes. Então, entre aspas, ele está num ambiente mais favorável. Você entende? Né? Porém, ele é menos destacado. Menos destacado. Nas nossas igrejas, poucos mestres pregam. Né? Quem prega mais é o profeta e o pastor. Não é verdade? Então, o mestre está aqui, ó, bastidores. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gatos pingados. Né? Não é celebrado. Aparece de vez em quando. Muitas vezes não é reconhecido como tal. Olha que coisa. Vocês já conheceram alguém que tem o título e a função de apóstolo, né? De profeta também? Dentro de igreja pentecostal parece o que mais chama o povo de profeta, né? E ainda o pregador, parece que todo pregador é profeta, mas nem sempre é. Tá? Evangelista vocês conhecem também. E pastor também. Então esses 4 títulos, entre aspas, eles são atribuídos às pessoas, né? Dificilmente vocês têm um conhecimento de alguém com cargo ministerial de doutor, de mestre. Não tem. Na igreja tradicional tem bastante. Rapaz, não, a função. Você pega a carteirinha do cara, tá lá, mestre. Difícil. Ou é um pastor, ou às vezes sei lá, apóstolo é difícil. Mas dificilmente tem um cargo ministerial de mestre, reconhecidamente, entendi. Na estrutura local. É isso que eu estou dizendo. Então, alguns entendem que o pastor é mestre.
né? Mas nem sempre. É possível que um mestre seja pastor, que um pastor seja mestre? É possível. Há essa possibilidade. É raro, mas tem. Paulo, me parece que de fato ele era não só apóstolo, mas ele também era um mestre. Lá em capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, aparece lá mestres, profetas, né? Doutores, profetas e apóstolos. E Paulo está no meio lá, como está Barnabé também. Então a gente não sabe ali bem quem é quem e o que faz ali. Depois a gente sabe que Paulo desenvolveu o ministério apostólico. Mas Paulo também, todo mundo entende que Paulo ele era mestre, fato, não é? Pastor não era bem o estilo dele. Então, ele tinha... Ele era local, né? Quem? Paulo. Não era. Apóstolo não é um obreiro local. Mas que ele não era mestre, né? Porque ele ficava sempre nas viagens, né? Não, mas ele era mestre. Ele não era fariseu, da coisa fariseu, depois ele parou, aí ele continuou 14 anos estudando, voltou 14 anos, Isso. então ele era mestre. Sim, é o que eu disse, ele era mestre, ele era apóstolo. Então o que eu estou trazendo aqui? A possibilidade de exercer duas funções, há a possibilidade. Agora é preciso dar ênfase a uma, e é o chamado que Deus tem na vida da pessoa. Então, por exemplo, o mestre, ele pode, em dados momentos, pastorear, cuidar de pessoas? Claro que pode. Aconselhar pessoas? Claro. O mestre, ele tem as ferramentas para isso, tá certo? Nem todo pastor tem as ferramentas do mestre, mas o mestre tem as ferramentas do pastor, né? O evangelista, dificilmente, ele vai ter a ferramenta do mestre, ou seja, do ensino. Mesmo porque não é a função dele, irmãos. A função do evangelista é trazer as pessoas para Cristo, é pregar boas novas. Olha, você é pecador, você está num estado perigoso, que se morrer agora vai passar a eternidade sem Deus, na condenação eterna, mas existe um Salvador, Jesus Cristo, que morreu no teu lugar. Essa é basicamente a mensagem do evangelista. É o evangelho, as boas novas. Ele não vai discipular, ele não vai cuidar dessa pessoa a longo prazo. Ele não vai, o evangelista, esclarecer as complexidades das escrituras. Não vai fazer isso. Ele tem uma mensagem superficial no sentido do mestre, mas ele vai ter a sua função de ganhar as almas. Então o evangelista traz as pessoas a Cristo. O pastor cuida e o mestre discipula. Basicamente é isso. Olha que harmonia, né? Olha que coisa boa, olha que perfeição do corpo de Cristo. Olha que só o Espírito Santo para fazer isso, né, irmão? Agora o que acontece? A vaidade de alguns homens tem impedido que essa estrutura ela se torne realidade nos ajuntamentos locais. Pela disputa, pelo entendimento que se houver uma pessoa que sabe mais do que ele vai ficar inseguro, crise de identidade. Agora um pastor maduro, ele vai entender que Deus colocou um mestre na igreja para ajudá-lo no pastoreio, né? Colocou um evangelista que prega e 200 pessoas se rendem aos pés de Cristo, e ele prega e ninguém se converte, mas ele entende que Deus colocou o evangelista justamente para trazer as pessoas para que ele cuide. Entende? Então a gente precisa saber que a Bíblia ela apresenta essa estrutura da igreja local e ministerial com funções e não com títulos, amados. E aí onde entra a ética nisso? A ética entra onde cada um sabe a finalidade do seu ministério, do seu chamado. E não há ciúmes, e não há invejas, não é? E não há insegurança, pelo contrário, há uma gratidão no coração por Deus ter colocado pessoas do seu lado que são usadas pelo Espírito Santo para contribuir, inclusive, para o seu ministério. Porque, irmãos, um não é sem o outro. 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso de número 12, vamos ler, que eu acho muito interessante e válida a leitura, né? 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso 12. E nós vamos até o final, até o 28, se não me falha a memória. Não, até o 30, né? 30, 31. A gente vai ler aí para perceber aí o que Paulo vem trazendo. Paulo falou dos dons, do capítulo 12, do verso 1 ao 11, ele fala dos dons, os dons que o Espírito Santo dá a quem quer, do jeito que quer, né? Usa quem quer, se manifesta para que for útil para o ministério, para o corpo de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo dá dons de curar para um membro lá que não tem função ministerial, está tudo certo.
dá lá o dom de profetizar, que é diferente do profeta ministerial. Há o profeta ministerial e há o dom de profetizar. São duas coisas distintas. Tá certo? Para ter um exemplo mais clássico que eu conheço na Bíblia, é o Atos dos Apóstolos, onde aparece as filhas, 4 filhas donzelas, virgens, de Filipe, que era o diácono, mas exercia a função de evangelista, né? Filipe, exato. Aquele cara lá que pregou... O diácono lá do capítulo 6. Entre Atos. os que lês, que... Exato, é. Só que ele é chamado de Filipe o evangelista, para distinguir do Filipe o apóstolo de Cristo. Calma aí. Aquele cara que falou, entende o que lê, que tem até um livrinho com esse título. Ele é o evangelista ou ele é o evangelista? Que é o diácono? Ele é o diácono do capítulo 6, que ele exerce a função de um evangelista. Entendeu? Agora sim, é porque estava confundindo aqui. O que evangelizou o eunuco? O Filipe. Isso é Atos capítulo de número 6, depois o capítulo de número 8, né, que ele aparece evangelizando o eunuco lá. Lá no capítulo 20 e tanto de Atos, calma aí que a gente volta aqui no 1 Coríntios, tá? Lá no capítulo de número 21 de Atos, ele reaparece. Então no capítulo 6 ele aparece o diácono Filipe, né, entre os 7. Ele aparece no capítulo 8, evangelizando, pregando, amados. Olha só, Estevão no capítulo 7, o outro diácono pregando. Então o diácono prega, o diácono também ensina, não tem problema, tá? O capítulo 8, o Filipe prega para o eunuco, evangeliza no caso, né? Leva a Cristo o eunuco. No capítulo 21 ele reaparece, lá no verso de número 8, olha que coisa interessante. Então, 21. Atos capítulo 21, verso 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, diácono no caso, né? Ficamos com ele. Tinha este 4 filhas virgens, donzelas, que profetizavam. Então essas 4 garotas profetizavam. Nelas se manifestava um dom de profecia, que é o capítulo 12, onde o Espírito Santo, né, gerava nelas as mensagens proféticas. Verso 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome de Ágabo. Então aqui há uma distinção entre o exercício ministerial do profeta e pessoas que profetizam. Pessoas que profetizam pode ser qualquer uma que o Espírito Santo usa, desde um jovem, uma pessoa, um novo convertido, uma pessoa que não tem função nenhuma eclesiástica, pessoa que profetiza. O Espírito Santo se manifesta nessa pessoa através de mensagens proféticas, né? Agora existe o ministério de profeta, que é o Ágabo. Capítulo 11 de Atos, o Ágabo aparece, trazendo uma mensagem lá, uma profecia, né? Inclusive que se cumpriu. Ele reaparece aqui, trazendo outra profecia para a vida de Paulo, que também se cumpre. Então existe o ministério de profeta, existe pessoas que têm o dom de profetizar. Esse ministério de profeta que você falou trazendo para os nossos dias hoje é os que prega. Que prega. O pregador. Pregador. E os que profetiza? Seria qualquer pessoa que traz num culto uma mensagem profética. Para alguma pessoa. Exato. Ou para toda a igreja. Mas de uma maneira assim, mais... Não seria em uma mensagem, em uma pregação, mas uma mensagem gerada pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo daria a mensagem, ou dá a mensagem para essa pessoa diretamente, e ela não gera nada, ela não elabora nada, ela não pensa, não reflete na mensagem. O Espírito Santo fala na mente dela e ela repassa o que o Espírito Santo fala. Isso aqui é o dom de profecia. Entendi agora. Entenderam? Eu estava confundindo, você estava falando tanto com profeta. Mas entenderam a diferença? Tranquilo mesmo? Tranquilo? As 4 filhas de Filipe profetizavam, não era profeta. Não tinha o cargo a função ministerial. Aí era o Ágabo. O Ágabo tinha. Era profeta. O Silas era profeta. O Barnabé era profeta. Né? Quando a gente vê Atos dos Apóstolos, capítulo 15, por exemplo. Então você vê lá, o Silas era profeta, Barnabé era profeta, Judas era profeta, Paulo era profeta, Ágabo era profeta, no sentido não do Antigo Testamento,
tá? É profeta é outra, vamos dizer assim, é outro aspecto, né, do profeta, não é Antigo Testamento. O Antigo Testamento acabou em João Batista. João Batista é o último profeta com o mesmo naipe do Antigo Testamento, certo? As mesmas características do Antigo Testamento, é o João Batista. Não tinha uma mulher lá da época de Jesus, que era Ana? Sim, Era profetisa, então Isso. que nem as filhas de Filipe. isso, Ah, agora sim, entendi. exato. O João Batista veio lá de Zacarias, né? Mas João Batista é assim, O antigo e o novo. Jesus disse assim, ó, dos nascidos de mulher, não teve maior que João Batista, né? E até ele duraram os profetas. A lei e os profetas duraram até João. Então João Batista é o último profeta do estilo do Antigo Testamento. E o vigor dos profetas e da lei duraram até João Batista. A partir de João Batista, há aqui outra manifestação do reino de Deus. Já não é pautado pela lei e por aqueles profetas. Entende? A pregação da Boas Novas. Exato. Aqui já muda-se, né? Aí vira a chave. Então Zacarias, o pai dele era do antigo, e o João Batista... Zacarias era sacerdote, era um sacerdote. Então na função ministerial era sacerdote. Que era pai de João Batista. Já não tem mais a função de sacerdote no Novo Testamento. Todos os discípulos de Cristo, sem exceção, todos os crentes são sacerdotes de Deus. Todos. 1 Pedro 2,9, né? Exatamente. Vós sois geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, né? Apocalipse 1:6 ou 1:7 vai dizer que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então todos nós somos sacerdotes. Então o Antigo Testamento muda-se, de fato, a função, as tarefas. Voltando lá, Kleber, então assim, para entender a questão de pastor, bispo, ancião e presbítero, é uma mesma pessoa exercendo 4 tarefas diferentes, né? Acho que eu deixei de falar isso. Então o pastor, na função de pastor, na atribuição de pastor, na realização de pastor, ele cuida. Esse mesmo pastor, na tarefa, no exercício do aconselhamento, ele presbitera. Como uma figura de respeito, de exemplo, né? De reserva moral, ele é aquele que tem a imagem do ancião. E aquele que supervisiona, que cuida, ele está exercendo o bispado, que é a supervisão. Entende que são 4 tarefas de uma mesma pessoa? Então, o presbítero, o pastor, então ele exorta com essa função que você estava falando. Você não falou da função? Aconselha. 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 Achava que era ensino. Aconselha. Se você está doente, quem que deve ser chamado? Os presbíteros. Presbítero. Porque ele unge. Não é só ungir. Diálogo, não é? Hã? Tá em Isso. diálogo. Então, ele vai ungir. Ele vai fazer o quê? Aconselhar. Exortar no sentido de que ele vai te aconselhar. E se tiver cometido pecado, vão ser perdoados. Não é? Mas quem é que unge? É o pastor. É o ancião. É o bispo. Qual que é, às vezes, a confusão? Porque a gente acha que são 4 pessoas diferentes. Não são 4 pessoas diferentes. É a mesma pessoa exercendo os 4 aspectos do ministério pastoral. Entende, amados? Né? Vamos ler outro texto para reforçar em Atos essa ideia? Eu não sei se eu estou contribuindo ou descontribuindo, trazendo um bocado de versículo para vocês. Atos capítulo 20, Verso 17. 27 e 28, varão. Porque o 17 tem alguma coisa aí? Não. Fala de... O ancião também, né? fala aqui. Exato. Então vamos dizer o 17, o 27 e o 28. Obrigado aí por acrescentar isso aí, varão. Tinha prestado atenção nesse trem, não. Capítulo 20, verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Então, Paulo mandou chamar os anciãos da igreja e foi falando para eles o que ia acontecer, né? Presbítero. Hã? Meu tá presbítero. Tá vendo só como é a mesma coisa? Né? Mas vamos lá, então Paulo foi falando aí aos presbíteros, que é o mesmo ancião. No verso 27 ele disse, eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha o 28, que coisa interessante. Quer dizer, para esses presbíteros, que são os mesmos anciãos, Paulo vai dizendo, olhai, pois por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha só, para apacentar, quem que apacenta?
Não é o pastor? Apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Irmãos, vocês percebem como os termos aqui, eles são intercambiáveis? Ora é um, ora é outro. Por quê? É a mesma pessoa. A Bíblia é clara, não é? Não é clara? Tranquilo mesmo, irmão? Vê como a gente estuda a Bíblia devagarzinho, né? A gente vê que o negócio é simples. É uma confusão da pega por causa dos nomes, mas Depois tudo se esclarece, né? um pouco, né? Olha o Espírito Santo trazendo aqui a ação do Mestre para esclarecer tudo isso. É o Espírito Santo que faz isso, né? Eu estou na função, mas é o Espírito Santo que faz isso. Esclareceu para vocês? Ficou claro? Né? Um evangelista não conseguiria trazer isso, dificilmente. Um apóstolo nem ia se preocupar com isso. Um pastor não seria muita preocupação, porque ele estaria preocupado na prática, no cuidado. Rapaz, como tu está na tua vida? E aí o emprego lá, tá a saúde, tá bem? Tá lidando com os pecados seus, como que tá? Então a preocupação do pastor é essa, a mensagem que ele vai trazer é atingindo a questão mais prática, né? Do dia a dia, do cotidiano. Agora o mestre não, que é a minha função, já traz os detalhes, né? Opa, vocês perceberam isso? Olha o termo, vamos pegar outro versículo e tal. Percebam, amados, que são funções diferentes. Eu sou menor ou maior do que o pastor, do que o diácono? Nem maior, nem menor, nem mais, nem menos. Né? Eu sou apenas mais uma função, ou exerço mais uma função no corpo de Cristo. Agora, a importância do diácono, nossa, é essencial, e do pastor também, e do apóstolo. Nós não teríamos nem igreja sem o apóstolo. E do evangelista, a igreja ia ficar vazia. E se for um profeta pastoreando a igreja, pedaço de gente para todo lado, irmão. É só pancada. Ninguém aguenta, né? E se for um evangelista pastoreando a igreja? Superficialidade. Um monte de gente na igreja, um monte, mas sem maturidade nenhuma. Gente carnal, gente que está ali, ouviu falar de Cristo, mas não cresce, não amadurece. Entende? Então olha que coisa linda, olha o que Deus, só Deus para fazer um negócio desse, irmão, né? Vamos voltar lá em 1 Coríntios, não é isso? Capítulo de número 12, só para ver aí essa dinâmica, e eu encerro aqui a nossa conversa, pelo menos uns 60 minutos. Verso 12 do capítulo 12. A unidade dos membros do corpo, embora eu já falei para vocês que os títulos não são inspirados, né? Mas olha que coisa interessante, aqui vai falar sobre isso. A unidade dos membros. Então todos nós somos membros, pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, todos são membros da mesma forma, o mesmo valor, irmãos, tá? Olha o que Paulo diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Olha a metáfora que ele vai usar aqui. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, todos fomos mergulhados pelo mesmo Espírito, entenda isso, batizados aqui é imergido. Todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pegou todos nós e imergiu no corpo de Cristo. Então não há mérito de ninguém pertencer ao corpo de Cristo, é o Espírito Santo que faz isso. Como é o Espírito Santo, nos versos para trás, que distribui os dons para cada um, também é o Espírito Santo que separa as pessoas no corpo, né, e os usa. Olha que coisa interessante. Verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um Espírito. Todos nós temos experimentado de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo. Aí Paulo diz, não será por isso do corpo? O é sou eu que estou acrescentando. Verso 16. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Né? O nariz. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Então é Deus que decide isso, irmãos. É Deus que decide. Só Paulo que houve uma exceção, né? Que ele tinha tudo. Não digo tudo, mas assim, Paulo, de fato, ele foi dotado pelo Espírito Santo, capacitado, ungido pelo Espírito Santo, com várias ferramentas e vários dons, é um fato. Mas Paulo é uma exceção, amados. Exceção. Mesmo porque havia necessidade na ocasião. Hoje,
não há necessidade. Mas seria bom. Não sei se seria bom. Será que todos lidariam? Aliás, nem Paulo soube lidar. Porque se Deus não deixa ele ter um espinho na carne dele para a vida toda, ele seria um soberbo. Não, mas aí foi quando ele subiu ao terceiro céu, ele falou que não convém nem dizer aos homens. Aí ele ia se engrandecer. As aí Deus foi lá. excelências, as revelações. Acho que foi por isso que Deus mandou aquele espinho. Também, mas só por isso? Ou Ele por... estudou muito também, porque os outros apóstolos não estudou tanto que ele estudou. Mas tinha pessoas que eram da mesma, que nem o professor dele, que era Gamaliel. Gamaliel. Mas não é só isso, a questão é assim, Paulo era usado por Deus de uma tal maneira, queridos, Paulo, depois de Cristo, foi a maior ferramenta. Lógico que não se compara porque Cristo é Deus, mas só para a gente ter a ideia da dimensão. Como o Espírito Santo usou este homem, não houve na história nenhum homem usado de tal maneira. Um homem evangelizar todo mundo, enfrentou o que enfrentou, escreveu 13, no mínimo 13 livros do Novo Testamento, amados. Um homem assim usado pelo Espírito Santo de uma maneira distinta de todos os outros, no sofrimento, na produção mesmo da inspiração, né? Então Paulo assim é fora da curva, não pega ele para comparar com ninguém que não dá, né? E nem tem necessidade de ter outro Paulo, essa é a questão. Mas vamos lá, verso 19: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? A pessoa, todo mundo pastor? Todo mundo profeta? Todo mundo ensinador? Todo mundo evangelista? Não tem sentido isso, né? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Olha que coisa interessante, amados. O pastor não pode falar, não preciso de você, diácono. Não é? O evangelista não pode falar, não preciso de você, ensinador. O apóstolo não pode dizer, não preciso de você, pastor. O pastor não pode dizer, não preciso de você, profeta. Não, amados. Todos nós temos uma dependência mútua. Todos dependemos de todos. Isso é o que Paulo está ensinando aqui. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Paulo está trazendo todos no corpo de Cristo, tem uma importância, todos são, têm que ser valorizados, têm que ser vistos como importantes, todos sem exceção. Ele está falando de membros em geral, é que ele está incluindo também aqui os ministros, as funções, que para Paulo, irmão, não tem distinção no sentido de valor. Paulo, na verdade, ele vai trazer a ideia de que, na verdade, é Tiago. Tiago vai trazer a ideia, na verdade, que se as pessoas precisam ser honradas, elas devem ser honradas pelo fato de ser imagem e semelhança de Deus. E aí ele diz assim, olha, aliás, é que eu confundi mesmo, Paulo diz em Romanos para dar honra a quem tem honra, não é? E aí a gente colocou que honra é tratamento, diferente um para o outro, não é isso? A gente não fez isso? Ah, eu trato fulano assim, quer dizer, não fala, mas trata. E aí a desculpa é, não, eu honro, a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. Só que Tiago... Mas a distinção, né, de pessoa, isso. Separação. Aí Tiago vem trazendo, a honra não é comportamento, porque se eu me comporto, se eu trato melhor um e trato pior outro, e geralmente a gente trata melhor um, porque esse aqui, ele tem alguma coisa a mais para me oferecer, não é? E aí Tiago vai falar, olha, se você trata melhor esse, porque ele tem mais coisas, você trata menos esse porque ele tem menos coisas, ou seja, ele tem menos possibilidade de retribuir, ele não é um líder que pode de repente favorecer, ou pode te dar oportunidades, aí você trata mal isso, você está pecando, porque isso chama-se acepção de pessoas. Entende, amado? Então a ética, a gente está falando de comportamento. Então o que a Bíblia fala de comportamento das relações? Amar todos, honrar todos, respeitar todos, tratar igualmente todos, amados, tratar. Então se eu sou educado com o meu pastor, eu preciso ser educado com o jovenzinho da minha igreja, que é um membro, e que talvez ele é o meu liderado, né? De repente eu sou líder dele, preciso tratá-lo com respeito. Eu preciso, de repente, se sou um pastor, se sou um evangelista, eu preciso tratar o diácono com respeito igual que eu trato o meu pastor.
Da mesma forma. Se isso não acontece, eu estou pecando, amados. Isso é pecado. Olha só. Então, a ética bíblica, ela ensina que nós devemos tratar todas as pessoas igualmente. Porque o reino de Deus, todos estão no mesmo nível de servos. Todos. Quando a gente trata de forma diferente, nós estamos revelando uma mente mundana, né? Egoísta, maligna, interesseira, hipócrita. Então, olha só. Tá duro o discurso, tá não? Vamos voltar aqui, então. O verso de número 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Paulo está falando do corpo, como a gente trata os nossos membros, né? Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Aqui Paulo está trazendo mais ou menos assim a ideia de que, por exemplo, no corpo nós temos partes do nosso corpo que elas são mais fracas, menos decorosas, ou seja, menos a estética, os pés, né? Os órgãos genitais, eles precisam ser tratados com mais cautela, são mais honrados, são cobertos, não é? Precisa lá de um produtozinho, senão o negócio fica ruim, não é? Não é verdade? Paulo está dizendo, Deus honra também muito mais esses que têm falta de honra. Olha só, qual é a honra de Deus para essas pessoas que têm falta de honra? Fazer com que esses que acham que são mais honrados sirvam esses que são menos honrados. Olha o que Deus faz, irmão. Inverte as coisas, né? Mas para quem é mestre, pastor, deve ser um orgulho para ele servir, porque ele só tem esse cargo. Por exemplo, Mas é. não tem como você ser mestre se você não ensina ninguém. Mas é. Esse deve ser o orgulho das pessoas, né? Mas é, mano. Dos verdadeiros são. Esse é o sentimento de alegria, de satisfação, de gratidão a Deus por poder servir. Tem que ser o meu sentimento como professor. A gratidão de poder ajudar uma pessoa, de poder encaminhar essa pessoa mais próxima de Cristo de uma maneira mais adequada, com maturidade. Se eu pastoreio alguém e ajudo alguém, deve ser a minha satisfação, minha alegria. Olha só, amados, eu como professor, depois de um curso teológico, eu equipo essa pessoa, preparo essa pessoa, e ela se torna um ensinador melhor do que eu. Louvado, olha que honra que eu tive. Barnabé. Levou o Paulão lá, introduziu o Paulo nos apóstolos que ninguém queria, né? Então, se a gente pega outros mais, irmão, essa, entre aspas, sucessão de líderes, e eles vão formando outros, Moisés e Josué, o Elias e o Eliseu, Pedro, né? Marcos. Quem? Pedro Marcos. Também, o Barnabé, o Paulo Timóteo, e aí por diante, amados, é o discipulado, Deus fazendo todo esse movimento dinâmico, onde Deus vai usando um para formar o outro, para discipular o outro. Quem é discipulado também discipula, quem discipula também é discipulado, quem ensina também aprende, quem aprende repassa e ensina o outro, e aí a obra de Deus segue. Então, vamos lá, verso de número 25. Então olha só, por que Deus faz tudo isso? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Paulo está dizendo, todos nós devemos pastorear uns aos outros, cuidar uns dos outros. De maneira que se um membro padece, se um sofre, todos os membros padecem e sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha que coisa interessante, todos. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, vou te continuar aqui, depois milagres, operadores de milagres, né, que é um dom, depois dons de curar, olha, dom de socorro, é outro dom de governo, dom de variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? É pergunta de retórica. A resposta em todas elas é não. Tá bom? Se Paulo colocasse...
Hã? O meu tá aqui nem. Nem é de que nem sempre, né? Ah, tá, sim. Nem sempre faz. Exato. É o mesmo sentido. Então, olha só que coisa interessante, amados. Isso é ética. A ética no ministério requer que a gente se comporte, que tenha um relacionamento respeitoso uns para com os outros. Que jamais a gente maltrate a ninguém. Que a gente jamais ache que nós somos superiores a outras pessoas. Que a gente despreze nenhum do corpo de Cristo. E que se nós de alguma maneira recebemos ferramentas de Deus para estar ministrando sobre o outro, na verdade, isso para mim é uma honra e a glória toda vai para Cristo. Toda a glória vai para Cristo. Todo louvor vai para Cristo, amados. Toda exaltação vai para Cristo. Eu sou apenas um vaso de barro, Paulo disse. Vaso de barro. Todos nós somos vasos de barro. A excelência é que habita em nós, que é o próprio Espírito, que faz tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. Então, de quem é a honra? Do Espírito Santo. Quem deve ser louvado? O Espírito Santo. Quem deve ser desejado? O Espírito Santo. Quem deve aparecer? O Espírito Santo. Quem deve ser glorificado? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ao invés de a gente falar assim, nossa, que aula! Que aula! Volta para casa dizendo, rapaz, que aula! Eita, aula boa, esclarecedora. Rapaz, que pregação! Coisa fantástica! Que pregação! Rapaz, você viu só? Que homem usado por Deus. A gente volta assim para casa. Que pecado que a gente comete. Nós deveríamos voltar para casa dizendo assim, que Deus, hein? Que Deus. Que Deus. Esse usado por Deus Não, esse usado por Deus, o que quer dizer? a pessoa ser usada por Deus. Sim, mas o que quer dizer usado por Deus? Quem está no destaque? Quem que está no destaque aqui? Ô, varão, tu é vaso, hein? Usado, ferramenta de Deus. O engraçado é que Quem está no destaque? Só para... É sempre a pessoa. sempre a pessoa. Não Cristo. Sempre a pessoa. E aí, amados, Jesus vai saindo de foco. Sempre o vaso é o destacado. Paulo diz, o vaso é barro. Vaso quebra. Vaso veio da terra. Vaso não tem valor. Vaso não importa. Se o oleiro não trabalhar na vida desse vaso, ele está lascado. Vaso é homem. E aí? Ah, mas é usado por Deus. Qual é o mérito desse homem? Paulo diz, nenhum. Não, mas esse homem foi escolhido por Deus. Qual o mérito dele ser escolhido por Deus? A graça de Deus, o favor imerecido. Para que ele recebeu o dom? Para se exaltar? Não, é para honrar a Cristo, para servir as outras pessoas. E o dom que se manifesta dele? E o Espírito Santo usa ele. Para quem que é esse dom? Sempre para o outro, nunca para ele. E se não tomar cuidado, aí ele acha que é alguma coisa. Acha que é melhor do que os outros. Acha que Deus usa ele porque ele ora, né? Tem vida de oração. Ah, Deus usa porque o cara lê Bíblia, né? Se dedica, né? Entende? O foco vai mudando, irmão. Não é mais Cristo. E é o que a gente, infelizmente, muitas vezes se depara com essa realidade. Gente desejando ouvir pessoas e não ouvir o Espírito Santo. Né? E os ministros têm caído muitas vezes nessa armadilha de Satanás. Ô, mano, tu é vaso, hein? Usado por Deus, hein? Pô, meu irmão, tu nem conhece metade dos meus pecados. Se você conhecesse, você ia falar assim, rapaz, Deus, olha, sei como que usa não, esse cara aí. Tem uns que falam que Satanás falou quando eu acabei de descer a escada lá. É o Charles Spurgeon. Então, queridos, a ética vai nos colocar, a ética bíblica vai nos colocar em pé de igualdade a todos os outros. Não, pé de igualdade não, vai nos colocar como inferiores a todos os outros. E aí, eu sempre vou olhar para outra pessoa e falar assim, rapaz, esse aqui, ele é uma pessoa muito mais digna do que eu tenho que servi-lo. Eu sou servo dele, né? Eu sou servo dele. Olha que coisa interessante, vou encerrar aqui a aula, se é que foi aula, uma conversa nossa. Um professor de uma universidade, há tempos atrás,
Todo aluno que passava por ele tirava o chapéu. Sinal de, Eu já ouvi essa história. né, de honrar, reverenciar. Falou, professor, você faz isso. Aqui, pode estar na minha frente uma pessoa que vai ser um presidente do nosso país, pessoa aqui que pode ser um médico, pode salvar vidas. Isso aqui pode ser um advogado. Ele honrando todo mundo. Honrando todo mundo. Professor de Martinho Lutero. Foi. Lembrei. O professor de Martinho Lutero Não tirava é? coisa. Vocês entendem, amados? Então, eticamente, a nossa postura é essa. Independente de qual é a nossa função e quais os recursos que Deus nos dá. A sabedoria, o conhecimento e o poder que Deus nos dá. É sempre para servir o outro. É sempre para enxergar no outro uma pessoa a ser honrada e servida e respeitada. Né? Sempre. O que passar disso é de procedência maligna.